organização humanitária Médicos Sem Fronteiras realiza desde ontem e até domingo, aqui em Salvador, atividades culturais, debates, recreação e informações para quem pensa em trabalhar ou apoiar a instituição. O evento, chamado Transformações, ocupa diversos espaços da capital baiana durante uma semana com atividades gratuitas. E antes mesmo de iniciar a programação oficial do evento, foi aberta no dia 1º de setembro uma exposição fotográfica chamada Pergunte ao Tempo, no Shopping da Bahia, também idealizada, enfim, responsável aí por essa exposição a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras. É sobre essa organização humanitária que a gente conversa agora com a presidente do Conselho Administrativo da organização, a psicóloga Renata Santos, ela que também é palestrante desse evento que está sendo realizado esta semana em Salvador. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda, Renata. Bom dia. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco desse projeto nosso aqui em Salvador. Pois é, um evento que está com foco nas pessoas interessadas em trabalhar ou apoiar a instituição. E eu logo te pergunto, como é que funciona o recrutamento desses profissionais, Renata? Sim. Bom, primeiro é importante a gente explicar para as pessoas que estão nos ouvindo que Médicos Sem Fronteiras é uma organização de ajuda médico-humanitária internacional. As pessoas que trabalham para a organização, elas trabalham, não são voluntários, isso é uma questão que muitas pessoas nos perguntam. Um trabalho voluntário é um trabalho... São remuneradas. São remuneradas e passam um processo de recrutamento para a gente avaliar se as pessoas que têm interesse em trabalhar com a organização têm um perfil para trabalhar nos contextos onde a gente atua. E não apenas médicos, né? Não apenas médicos, exatamente. Eu sou psicóloga. Sim. Existem outros colegas profissionais também da área da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, mas além da área da saúde, também temos profissionais que nos apoiam nos projetos, nas atividades, que vão, então, desde logísticos a administradores, jornalistas, inclusive. Opa! Isso. Engenheiros também. Então, é uma gama muito grande e ampla de profissionais que nos ajudam e dão suporte para que as atividades elas aconteçam. Quais são esses requisitos básicos para conseguir um espaço no Médicos Sem Fronteiras? Olha, eu posso dizer que um dos principais requisitos é que as pessoas que têm interesse, elas elas se sintam também participantes dos princípios da organização. É uma organização de ajuda humanitária, então esse seria um critério que a gente tem que trazer conosco, porque realmente é um trabalho que exige muito da gente. E necessariamente com disponibilidade para viajar para lugares sem fronteiras? Sim, tem que ser sem fronteiras, como a própria organização, o nome já preconiza, não é? Mas também precisa ter qualificação. Né? Tem que ter esse engajamento humanitário, tem que ter essa disposição de viajar, tem que ter esse desprendimento com qualificação técnica, porque isso é muito importante, que o cuidado que a gente oferece para as pessoas em situação crítica. Precisa ser um cuidado mais qualificado possível, para que a gente garanta uma qualidade no serviço que a gente oferece. Sobre deslocamentos, viagens e, ao mesmo tempo, sobre a atuação efetiva do repórter, já estou ato falho, tá vendo? Do Médicos Sem Fronteiras, né? Porque existe também os Repórteres Sem Fronteiras, né? Uma coisa, algo parecido, mas onde é que atuam os Médicos Sem Fronteiras e de que maneira os outros profissionais que não são médicos participam das ações do Médicos Sem Fronteiras? Sim, Médicos Sem Fronteiras hoje está presente em 70 países, mais 70 países, e a gente atua em contextos os mais diversos. Conflitos, a gente atua com crise migratória. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um projeto desde 2018 que atua no enfrentamento, né, que atua prestando serviço aos migrantes venezuelanos que chegam aqui no Brasil. A gente atua também em catástrofes e desastres socioambientais. Agora, por exemplo, lá em Marrocos, já teve equipe do Médicos Sem Fronteiras indo para lá? A gente está avaliando, sim, está avaliando a nossa possibilidade de intervenção. No Marrocos tem equipe já deslocada para fazer uma avaliação e ver como que a organização pode atuar. Como é que vocês conseguem viabilizar, por exemplo, para ir para Marrocos, aí precisa estar casado com o governo de lá,
Ou é uma iniciativa que parte da organização, independentemente de ter o apoio do governo local? Como é que funciona essa... Sim. Médicos Sem Fronteiras, um dos seus princípios princípios basilares estão a neutralidade, imparcialidade e a independência, o que significa que isso nos dá a liberdade de definir de definir quando e onde a gente vai intervir, baseado na necessidade que a gente identifica. Então, a gente primeiro faz uma avaliação, identifica se há um espaço para a organização atuar, se há uma necessidade, e as conversas e os diálogos com os governos, as autoridades locais, elas acontecem para que a nossa ação ela seja possível de ser executada. Então, a gente faz essa avaliação de acordo com a necessidade que a gente identifica e de acordo com a nossa possibilidade de ajudar e intervir. Aqui vocês estão fazendo esse encontro para esclarecer as pessoas em geral sobre a atuação do Médicos Sem Fronteiras e tal. Você tem ideia de quantos baianos, por exemplo, já participam desse projeto? Do projeto está trazendo hoje, essa semana, para a Bahia. Começou ontem, vai até domingo, com a feira na Boa Praça. Na Feira Boa Praça, então todas as pessoas são convidadas que estão nos ouvindo aqui. A gente tem uma média boa de participação. Todas as atividades, elas são francas, são gratuitas, entrada franca. E as pessoas, elas são convidadas a conhecer as causas pelas quais a organização Médicos Sem Fronteiras tem trabalhado. Então, é uma forma que a gente tem, assim, de aproximar a sociedade da Bahia, de Salvador, das causas humanitárias que Médicos Sem Fronteiras tem atuado. Inclusive, nós estivemos aqui no estado em 2019, 2020, durante o período da Covid, ajudando algumas cidades no enfrentamento à Covid, e também no ano passado, quando houve aquela grande chuva e enchente em Itabuna, nós também estivemos presentes auxiliando o município no enfrentamento a essa crise. Então, é importante que a comunidade baiana em Salvador conheça um pouco da nossa atividade e possa se engajar de alguma forma. Como é que é para você, em particular, Renata, essa experiência? Porque, imagino, deve ser muito gratificante, profissionalmente falando, pessoalmente falando também, porque o propósito do Médicos Sem Fronteira é muito nobre, não é verdade? De sair mundo afora, ajudando comunidades que estejam em situação de risco e tal. Para você, profissionalmente, enquanto pessoa também, qual o significado de um trabalho como esse? É um trabalho que a gente se doa bastante, isso é verdade. Muitos dos nossos colegas têm que abrir mão de momentos com a família, por exemplo, que os deslocamentos, a ida, alguns projetos, faz com que a gente se afaste um pouco das nossos familiares, do conforto que a gente tem, da nossa zona de conforto. Mas, por outro lado, também é muito gratificante, porque no momento em que a gente se doa, a gente também recebe um pouco desse cuidado que a gente oferece. De certa forma, a gente também está trazendo para a gente. Então, você já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil? Já. Quais localidades, por exemplo? Eu já estive em alguns países do continente africano, em Moçambique, já estive também em Guiné-Conakry, no enfrentamento ao ebola, que aconteceu nos anos 2014, 2015. Também estive na Turquia, no Afeganistão, no Iraque, no Líbano. E sempre lidando com situações limite, situações em que aquela comunidade local passou por um impacto grande e vocês estão ali prestando o serviço, a assistência necessária. Sim, em muitos lugares onde Médicos Sem Fronteiras atua, a gente é a única organização humanitária prestando socorro. E em alguns locais, diferentemente do Brasil, a gente tem um sistema bastante robusto de saúde. Aqui no Brasil, a gente presta um auxílio ao sistema que já existe. Mas em alguns locais, pensando no Afeganistão, por exemplo, a gente tinha um hospital montado pela própria organização e era o único hospital de referência em toda a região onde a gente estava, que era no norte do país. Então, muitas vezes, a situação que a gente encontra é situação de muita calamidade, assim. Então, a gente acaba sendo a única organização com suporte suficiente médico, né, de saúde que a população encontra. Vira e mexe, a gente vê campanhas da organização, né, do Médicos Sem Fronteiras, pedindo doações. É a única fonte de renda? 98% sim.
98% do que a gente utiliza, né, que a gente arrecada, vem de doadores individuais, pessoas que acreditam, confiam no nosso trabalho, se identificam de alguma forma com os princípios da organização e doam. E isso nos dá a independência de que eu falava antes, a gente decidir, então, com base exclusivamente na necessidade, aonde que a gente vai oferecer o nosso serviço. Agora, Renata, na programação do Médicos Sem Fronteiras dessa semana aqui em Salvador, vocês fizeram um evento dedicado a jornalistas. Sim. Né? Como é que foi essa atividade, mas com a preocupação mais na saúde mental dos jornalistas? A gente está vendo, nós estamos muito afetados, inclusive pela cobertura de fatos violentos, etc. Como é que foi essa atividade? Por que isso entrou na pauta do Médicos Sem Fronteiras? Exatamente. Por que isso entrou na pauta do Médicos Sem Fronteiras? Apesar de não ser o cuidado em saúde mental para jornalistas, comunicadores, não estar no escopo de intervenção da organização, a gente percebe que este grupo também é um grupo de linha de frente. A organização dos nossos trabalhos, eu posso dizer, eu fiz isso em algumas das nossas intervenções, em Brumadinho, por exemplo, estivemos lá em Brumadinho também. Na época do rompimento da barragem. Em 2019, rompimento da barragem. Então, a gente percebeu alguns grupos na comunidade que eles estavam na linha de frente e não eram tão visíveis assim. Como os profissionais de saúde, que estavam socorristas, a gente nitidamente percebiam que eram profissionais. A gente dá visibilidade para vocês, para todo mundo, menos para a gente. Exatamente. Então, a gente percebeu que é importante também ter esse olhar e a gente ofereceu essa oficina, esse debate que aconteceu ontem de manhã, convidou jornalistas, comunicadores aqui de Salvador para participar, para a gente falar um pouco, ser um espaço onde essas pessoas pudessem falar. A gente acabou de sair num período bastante crítico para todo mundo e vocês que cobriram, que foi a pandemia do Covid-19, vocês que cobriram todo esse período, estavam em contato direto com essas notícias, transformando ela em algo palatável para a comunidade, isso tem um peso. E a gente quis oferecer esse momento para que vocês pudessem também ter um espaço seguro para falar sobre isso, é importante. Legal, estamos conversando aqui com a psicóloga Renata Santos, que é presidente do Conselho Administrativo do Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil. Esse evento, Renata, que vai até domingo, você é uma das palestrantes, não é verdade? Vocês têm alguma expectativa específica no sentido de conseguir novos profissionais para o Médicos Sem Fronteiras? Esse é um dos focos mesmo? Ou seja, vocês querem novos profissionais? Quantas vagas existem? Como é que está essa expectativa? A gente quer com esse evento tanto fazer conhecido as causas pelas quais o Médicos Sem Fronteiras tem trabalhado, também atrair pessoas que queiram contribuir com a organização, porque o trabalho continue acontecendo, e também pessoas que queiram participar. Hoje, à noite, vai ter um evento dedicado às pessoas que têm interesse em conhecer mais a organização e, eventualmente, trabalhar para a organização. Uhum. Esse evento vai acontecer hoje na Aliança Francesa. Na Aliança Francesa. Todas as pessoas são convidadas a participar para conhecer um pouco mais da organização. Então, esse também é um dos focos da nossa presença aqui em Salvador. Em situações de catástrofe, como na enchente lá em Itabuna, aconteceu muita tentativa de fraude, de golpe a partir da situação de catástrofe, né? As pessoas que quiserem apoiar o Médicos Sem Fronteiras, de que maneira podem fazer isso de forma segura, para ter certeza de que a doação de fato vai chegar no Médicos Sem Fronteiras? Sim, muito importante. As pessoas podem acessar o site www.msf.org.br. MSF de Médicos Sem Fronteira.org.br. E ali todas as informações de como fazer doações, contribuições para a organização podem ser encontradas através do site também. Vocês podem fazer, as pessoas interessadas podem fazer sua contribuição, sua doação. Maravilha. Renata, olha, parabéns pela empreitada que você tem aí pela frente, Obrigada. Pela representatividade no Médicos Sem Fronteiras, e conte com a gente, sempre. Um prazer falar com você. Seja bem-vinda e bom dia. Até uma próxima, então. Muito obrigada. Agora, 8h50 na Tarde FM.